Paz, mais uma vez nós estamos no nosso encontro de dentro para fora. Gostaria de agradecer a você por esse momento que tu tens reservado para estar agora participando desse encontro. E é uma alegria, uma satisfação. Eu agradeço a Deus por estar tendo essa oportunidade de entrar aí no seu smartphone, nessa sua ferramenta de contato, de pesquisa, de consulta, através da internet, através do YouTube, através do Google, enfim, é uma alegria muito grande de eu estar tendo esse privilégio de estar falando com você sobre a importância de se viver de dentro para fora. Eu sou psicanalista clínico, analista de data. Eu trato terapeuticamente de pessoas que estão acometidas de ansiedade, síndrome do pânico, mágoa, ressentimento, raiva de amargura, depressão, estresse excessivo, desequilíbrio comportamental produzido pelas dificuldades que se somam no cada dia. Então, a pessoa passa a ficar propenso a ter algumas doenças psicossomáticas. Mas eu gostaria de, nesta oportunidade, dizer também que eu, como psicanalista clínico, analista, eu atendo aqui em São José do Calçado, na clínica Viver Care, e também no Laboratório Kashima. Lá em Bom Jesus, Tabapuana, às terças e quintas-feiras, eu atendo na Clínica 6. Se você quiser me encontrar, você pode acessar aqui esse canal mesmo e mandar uma mensagem para a gente vai procurar entrar em contato com você. Você me acha também Você me acha também lá no Telegram, você me acha no Facebook, você me acha no Instagram, você me acha no WhatsApp, tá? Eu tive um problema de hackeamento, mas já está resolvido. Você pode entrar em contato comigo e marcar a sua consulta terapêutica do mapeamento e depois a gente fazer o tratamento junto com você, tá? Nesta oportunidade, eu gostaria de estar falando sobre aprendendo a maneira certa de viver. Tudo tem a maneira certa e a maneira errada, a maneira equivocada, o jeitinho, mais ou menos. Mas precisamos aprender a viver da maneira certa, para que a gente não sofra tantos revés na nossa alma, tantos momentos de aflição, de angústia, por a gente estar vivendo de uma forma equivocada, uma forma contrária. Então eu gostaria que você ficasse atento para que você acompanhasse o que nós vamos falar para você hoje. Segunda epístola carta de Paulo para Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz sobre a Bíblia Sagrada, que é a Escritura Sagrada. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Versículo 17. A fim de que todo homem de Deus tenha a capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então, por mais que a gente resista ou ignore ou acha que a Bíblia é um livro qualquer, as pessoas perdem tempo, porque a Bíblia é o livro em que a vida é a palavra viva, ela é manual de vida, ela é capaz de mudar o rumo da nossa vida, a direção da nossa vida, quando nós atentamos para aquilo que está escrito. Eu sei que você vai dizer assim, mas a Bíblia é muito difícil de entender. Tá, ela pode ser muito difícil de entender quando você ainda não a conhece. Depois que você vai conhecendo, você vai se familiarizando, ela não é tão difícil assim e você começa a transformar a Bíblia Sagrada no seu manual de vida. A palavra inspirada possui na nossa língua alguns significados
que refletem a verdade descrita neste texto. Vejamos, significa infundir sentimento, emoção, estado de espírito. Significa impressionar muito, despertando na pessoa a vontade de criar ou realizar algo. Isso é inspiração. Significa também receber estímulo, receber influência, ou seguir o exemplo de algo, alguém, para realizar algo. Então você se inspira, você passa a ter a motivação e aí você se dispõe a fazer, você põe seu foco naquilo que você está inspirado e aí você tem a capacidade de vencer, de enfrentar os desafios que estão diante de você. Dentro de todos esses significados, eu gostaria de destacar 2 significados que retratam a importância do ensino da palavra na vida de uma pessoa que conhece Cristo. E o quanto isso não pode fugir da nossa realidade. Primeiro, é que a inspiração trata-se de um despertamento na vida de alguém, gerando nessa pessoa a vontade de criar ou realizar algo. Às vezes a pessoa fala que inspiração é como se fosse uma motivação. Inspiração, você fica inspirado, você fica motivado, e aí a sua criatividade, a sua força de vontade, a sua criatividade, voltando a dizer, e aí você começa a ser envolvido por causa da inspiração, por causa da motivação. Segundo, é que ela pode vir a partir do exemplo de alguém que te leva a realizar algo. Às vezes você está acompanhando uma pessoa que está fazendo algo e de repente aquilo é tão interessante que aquilo começa a te inspirar, começa a te motivar e você começa a ter pensamentos criativos dentro de você por aquilo que você está vendo o outro fazer. Do texto que lemos, entendemos que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, a palavra surge a partir de um despertamento gerado pelo Senhor no homem, através da pessoa do Espírito Santo, bem como por meio de um exemplo que foi dado pelo próprio Deus Jesus. Ele foi o exemplo inspirador. A forma como ele ensinou, a forma como ele demonstrou, e as pessoas passaram a segui-lo e a buscar se inspirar nele, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele demonstrou, pela sua forma de agir, pela sua forma de reagir. As pessoas começaram a se inspirar nele. Meu Deus, que coisa diferente. E será que eu posso fazer a mesma coisa? Eu acho que eu tenho outras ideias que estão dando no meu coração a partir desse momento. Aí Jesus deixou uma palavra, diz assim: vós fareis as obras que eu faço e as farão maiores ainda. Vão ser muito mais quantidade, muito mais intensidade, porque você certamente vai ter mais tempo para fazer do que Jesus teve. Jesus teve 3 anos de ministério, 3 anos para realizar, para trazer as boas novas. É dessa forma que sabemos que a palavra de Deus é a fonte mais segura de orientação para as nossas vidas. Ela é a bússola infalível. E é por esse motivo que o apóstolo Paulo falou que a palavra de Deus ela é proveitosa para nos ensinar a maneira certa de viver. Está lá no versículo 16 que nós acabamos de ler. Mas qual é a maneira certa de viver? O próprio versículo 16 já traz essa resposta. Sendo assim, entendemos que essa maneira seria mais ou menos assim, entenda: conhecer e viver a verdade, ou seja, uma vida verdadeira, sincera, honesta em tudo. Isto é ministrar a verdade. É saber quem você é em relação a Deus.
o que você tem e que posição você ocupa com a capacidade de repreender o mal. Tem pessoas que são influenciadas muito facilmente e às vezes elas são prejudicadas porque elas são mal influenciadas e elas se deixam levar. E se essa facilidade de se influenciar com coisas ruins leva o homem à destruição, a perder todo o seu privilégio, toda a oportunidade de vencer, quando a pessoa ela se aproxima e se assemelha e começa a observar através da palavra de Deus quem é Jesus, o que ele fez, o que ele representa, você acaba se assemelhando, você acaba sendo influenciado por ele. Isso se chama inspiração. E aí você cria motivação, aí você é uma pessoa que vai despontar como uma pessoa de equilíbrio, uma pessoa que sabe viver. Tá? Então é dentro deste contexto, é dentro dessa posição que nós queremos passar para você. É mostrar como você deve agir, corrigindo erros. Seguindo isso, nós viveremos de maneira correta conforme o que orienta-nos a palavra de Deus. Podemos concluir que é possível viver de maneira correta e que vivendo dessa forma nós somos capacitados e completamente preparados para realizar todas as obras, todas as boas obras. A gente não vai ter dificuldade. Tem gente que tem dificuldade para tudo, mas quando a gente é preparado através da instrução da palavra de Deus, a gente recebe a inspiração e essa inspiração nos capacita a lidar com todas as dificuldades e reverter tudo aquilo que está em contrário. Por quê? Porque nós estamos vivendo sobre a inspiração e a direção e a orientação da palavra de Deus. Isso é viver de dentro para fora. Perceba que a inspiração é dentro. É certo que eu vou ver, é certo que eu vou ouvir ou certo que eu vou ler. Mas essa inspiração é dentro da gente. Mas eu preciso ter esse equilíbrio de saber, de ter essa consciência de saber que aquilo que está dentro de mim é que vai me dar a capacidade de saber lidar e enfrentar os desafios, as situações em contrário e sem perder o verdadeiro equilíbrio, aquele equilíbrio emocional, para que não haja o estresse, para que não haja a ansiedade, para que não haja o medo, para que não haja o ressentimento, para que não haja a raiz da amargura, a mágoa, a depressão. E quando as pessoas elas estão vivendo dentro desse desequilíbrio, é porque elas não estão sabendo lidar com as situações em contrário. A gente vive desafios, a gente sempre enfrenta as coisas contrárias todos os dias, e se a gente não tiver o equilíbrio interior, a gente acaba tendo uma inclinação para a mágoa, para o ressentimento, para o desânimo, para o medo, para a tristeza, para a angústia, para a ansiedade, e assim a gente vai se descontrolando, se desequilibrando, e aí começam a surgir as doenças chamadas doenças psicossomáticas, por causa do excesso de desequilíbrio, por causa de tudo aquilo que acontece me desestabiliza. Tudo aquilo que acontece eu acabo perdendo o fio da meada, eu acabo me desestabilizando, ficando estressado, angustiado, ressentido, busco culpados, sempre busco alguém que, quem sabe, é o culpado, é responsável por aquilo que ele está passando. Mas tudo isso pode ser resolvido quando você se dispõe a receber a orientação da palavra de Deus. Ela é manual de vida, é a forma como nós vamos reagir diante de uma situação em contrário. A Bíblia está recheada de vários exemplos. E é dessa forma que eu saberei, você saberá exatamente como agir em toda situação que se apresentar diante de você, diante de mim. Lembre-se daquilo que nós falamos no início, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus, com certeza,
conhece uma saída para todas as situações e circunstâncias que viermos a nos deparar. Nós nos deparamos com várias situações. Deus conhece tudo, Deus tem a resposta para tudo. Por isso, se nós vivermos de acordo com a sua inspiração, que é a palavra de Deus que é inspirada, teremos a certeza de que Deus uma vez falou por meio do profeta Oséias, que ele assim disse em Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Essa falta de conhecimento é a falta de colocar em prática aquilo que você conhece. Não adianta você ir para a escola, você estar no lugar de um aluno, sentado com um aluno, ser ensinado, ser ensinado e você não aprender. E você não dá importância para aquilo que você está ouvindo. Então você não saberá sair dessa situação, você não vai galgar nenhuma subida dos degraus do aspecto profissional e você acaba desistindo, você acaba jogando tudo por alto, você acaba não continuando. E aí a Bíblia Sagrada fala nesse aspecto, quando você falta conhecimento, ou melhor, quando você não se interessa pelo conhecimento, você acaba sendo destruído. Destruído o quê? O que pode ser destruído? Os seus sonhos, os seus projetos, a sua credibilidade em relação a você mesmo. Você passa a não acreditar mais em você, você acha que você é um zero à esquerda, você acha que você não tem condições. Por quê? Você está sendo destruído pela falta de conhecimento ou pela falta de interesse pelo conhecimento. Deu para entender? A ausência de conhecimento ou a indiferença ao conhecimento produz a destruição em todas as esferas da vida. Você perde a motivação, perde a inspiração e você começa a se julgar o menor das pessoas, o infeliz, que ninguém deu chance para você e assim sucessivamente. Porém, a presença do conhecimento de Deus no entendimento e nas atitudes do homem vão produzir neste homem vida, crescimento, desenvolvimento. Conhecer a palavra é de importância fundamental para que possamos usufruir de uma vida cristã saudável. Somente pessoas saudáveis conseguem produzir bons frutos em seu dia a dia, na obra do Senhor, no seu trabalho. Você já viu pessoas trabalhando doente? Já. Ele não produz quase nada. Às vezes ele vai para o trabalho e vai lá, bate lá o seu ponto, mas ele está sem condições físicas, clínicas, emocional, orgânica, e aí ele fica lá, mas ele não produz nada. Sabe por quê? Porque ele não está vivendo uma vida saudável. Há um desequilíbrio, há uma doença, há uma enfermidade, há algo que ele perdeu o tino, perdeu o foco, perdeu a direção, e aí ele fica sem saber o que fazer. Mas Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a sua vida. Saiba que a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz, é para iluminar o nosso caminho. Não pense que a Bíblia Sagrada é só para dizer o que você tem que fazer para ir para o céu. Não pense que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus só para dizer para você como é que você não vai para o inferno. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina a viver nestes dias de vida que nós temos sobre a face da terra. Eu não posso simplesmente saber dos dois extremos, que é céu ou inferno. Eu tenho que saber esse meio, o caminho até aonde a eternidade. Os dois são a eternidade, mas eu preciso saber como eu vou fazer para viver de uma forma tal que eu seja inspirado a enfrentar o desafio sem perder o equilíbrio, sem perder o foco, sem perder a direção, e aí eu vou caminhando rumo à eternidade com Deus. Essa é a questão. Então, não se deixe destruir por indiferença ou pela falta de conhecimento. Busque conhecer para que você seja abençoado, para que você possa desfrutar dias abençoados sobre a face da terra. Você,
e sua família. Eu vou orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre estes que estão sintonizados neste encontro de dentro para fora, e que eles possam absorver, crer, que eles possam ter uma atitude mudada, diferenciada, para que o teu nome venha a ser glorificado na vida deles. Senhor, em nome de Jesus eu te peço a tua bênção sobre eles, para a glória de Deus Pai. Aprenda a viver de dentro para fora. Aprenda, seja inspirado, para que você seja bem-sucedido, para que você sempre tenha capacidade de construir, de aumentar, de crescer o seu potencial, para você ser vitorioso nesta terra, em nome de Jesus Cristo. Eu também sou pastor evangélico, sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida, aqui em São José do Calçado. Se Deus quiser, na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um encontro de dentro para fora. Prazer de estar junto com você, prazer de estar aqui nesses minutos, e se Deus quiser, vamos estar juntos. Quinta-feira também nós temos uma palavra de reflexão, mas a próxima terça-feira, se Deus quiser, estamos juntos aqui com esse novo encontro de dentro para fora. Não se esqueça de se inscrever, hein? Não se esqueça de curtir, não se esqueça de fazer o comentário. Deus te abençoe, rico, poderoso e abundantemente. Amém.